Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então ao nosso estudo aí da Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.689 de 2019. Estamos vendo os crimes em espécie, ok? Vamos lá. Artigo 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial, ou fora das condições estabelecidas em lei. Pessoal, resumindo, essa lei criou uma espécie de invasão de domicílio própria do agente público. É o agente público praticando a invasão de domicílio. No Código Penal brasileiro já existe o crime de invasão de domicílio. E havia um parágrafo 2º que trazia uma causa de aumento da pena se o crime fosse cometido por agente público. O que essa lei fez? Essa lei criou um crime autônomo e ela revogou o parágrafo 2º lá do artigo 150 do CP. Então, essa conduta que antes era uma causa de aumento lá no Código Penal, tornou-se um crime autônomo. Tudo bem? Vamos seguir. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Então, aqui a pessoa não invadiu, o agente público não invadiu a residência da outra, da pessoa, da outra pessoa, mas ele coagiu alguém, utilizando-se de violência ou grave ameaça, para ele ter acesso àquelas dependências. Ok? Ele queria ter acesso ali, ele não tinha mandado judicial, por exemplo, ele coagiu a pessoa para ele poder entrar naquelas dependências, certo? E o que mais? Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Pessoal, cuidado com isso aí certamente vai ser cobrado. Por quê? Antes questionava-se qual era exatamente esse horário. Qual horário que não pode cumprir mandado judicial? De 22 às 6 da manhã, às 5, blá blá blá. Essa lei trouxe um horário específico, certo? Então, não se pode cumprir mandado de busca e apreensão a partir das 21 horas até às 5 da manhã, ok? A partir das 21 até antes ali das 5 da manhã. Deu 5 horas da manhã, bateu o relógio, pum, 5 horas da manhã. Aí pode. Tudo bem? Memorize isso. Mas antes das 21, porque bateu 21 horas no relógio também já não pode mais, certo? Senão vai configurar abuso de autoridade. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Então memorize, se o agente público precisou invadir a casa da pessoa para prestar socorro ou para prender alguém em flagrante delito ou em razão de um desastre, não vai configurar o crime de abuso de autoridade. Memorize essas situações porque elas serão cobradas na sua prova, ok? Então, prestar socorro, flagrante delito ou desastre, certo? Vamos seguir. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, coisa ou pessoa,
com o fim de eximir-se de responsabilidade, ou responsabilizar criminalmente alguém, ou agravar-lhe a responsabilidade. Pessoal, um exemplo disso aqui para vocês entenderem. Imagina a seguinte situação. Um perito é chamado para comparecer a um local onde ocorreu um acidente de trânsito, certo? Uma batida de trânsito. Chegando ao local da perícia, ele percebeu que havia um desafeto seu, um inimigo seu, era um dos envolvidos ali naquela batida, naquele acidente, certo? O que ele faz? Olha só, veja bem, hein? Vendo naquela situação uma oportunidade de se vingar a ele do seu inimigo, ele pega uma latinha de cerveja astuciosamente e coloca dentro do carro ali do seu desafeto, do seu inimigo, sem que ele perceba, para dizer que ele havia, de repente, ingerido bebida alcoólica, ok? Ou coloca algum outro objeto ali, coloca uma arma de fogo, coloca uma arma branca, perceberam? Tá? Esse que é o crime. O agente público que pratica uma conduta semelhante a essa vai incidir no abuso de autoridade, certo? Próximo, parágrafo único. Na mesma pena incorre quem pratica conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa pelo excesso praticado ou omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Ok? Ó, veja bem, o primeiro exemplo aí. Imagine que o agente público chegou ao local, foi chamado ao local onde havia sido praticado um crime, certo? Aí no calor ali dos acontecimentos, ele acaba discutindo com um dos envolvidos ali e dá um soco nessa pessoa, num dos envolvidos. Aí o que ele faz depois para se eximir da sua responsabilidade? Fora da presença de qualquer pessoa, ele faz arranhões em si mesmo, né? Ele se auto-lesiona para dizer que aquele soco que ele deu foi em legítima defesa. Perceberam? Abuso de autoridade, tá? E um exemplo da segunda situação que omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso da investigação. Imagina que no meio da investigação a autoridade policial toma conhecimento que um dos autores do crime é um amigo seu. Aí o que ela faz? Ela começa a omitir dados para desviar aquela investigação e não chegar até o seu amigo. Perceberam? Se isso for descoberto, ela vai incidir nas mesmas penas do abuso de autoridade. Tudo bem? Próximo crime. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar, pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento do crime, prejudicando a sua apuração. Isso aqui, pessoal, é muito grave, é muito sério, tá? Então, por exemplo, às vezes, imagina, a polícia começa aí a trocar tiros ou a trocar agressões com algum investigado, certo? Coloca ele na ambulância, no camburão lá da polícia. Imagina que no trajeto a polícia mata essa pessoa e ela chega morta ao hospital. Porém, havia testemunhas no local dos fatos que viram que a vítima, que o suposto autor do crime aí que brigou com a polícia saiu dali em perfeita condição e não tinha lesão, não apresentava nenhuma lesão que fizesse crer que ele morreria antes de chegar no hospital.
Aí os policiais, com medo do que poderia vir a ser descoberto posteriormente, trazem o corpo da pessoa morta já e obriga o funcionário do hospital a atender aquela pessoa e dizer que ela ainda estava viva quando chegou ao hospital. Eles fazem isso para se eximir de futura responsabilização. Perceber a situação? Se isso for descoberto, se isso for apurado, abuso de autoridade. Certo? Próximo. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Tudo bem? Não se permite, em direito penal, na apuração dos crimes, não se permite a obtenção de prova obtida por meio ilícito, certo? Então, a pessoa, o agente público que procede à obtenção dessa prova por meio ilícito pode incidir no abuso de autoridade. Então, por exemplo, imagine uma escuta telefônica sem autorização judicial. Ok? Abuso de autoridade. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso da prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento da ilicitude. Então, veja bem, tanto comete o crime quem obtém a prova de forma ilícita, quanto aquela autoridade que, sabendo que a prova foi obtida de forma ilícita, usou a prova, certo? Para condenar ali em desfavor ali do acusado. Próximo, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém a falta de qualquer indício da prática de crime ilícito funcional ou infração administrativa, certo? Nesse caso, pessoal, mesmo sabendo que não existe nenhum indício contra aquela pessoa de um crime ou de uma infração administrativa, mesmo sabendo disso, o agente público instaura um procedimento contra ela ou requisita a instauração desse procedimento, mesmo sabendo que não há nenhum indício, certo? Abuso de autoridade. Aí veja bem um parágrafo único interessante, Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Aqui, pessoal, não foi instaurado o procedimento propriamente dito. Há uma mera investigação preliminar ou uma sindicância que se destinam a reunir elementos para saber se há ou não indícios para instaurar um procedimento contra a pessoa. Então memorize isso. Se for mera investigação preliminar ou mera sindicância, não vai se configurar esse crime de abuso de autoridade. Certo? Próximo. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Certo, pessoal? Muita atenção. Ainda que tenha ocorrido autorização judicial para essas gravações, certo? Ainda que essa prova tenha sido obtida por meio lícito, né? Essa gravação tenha sido obtida por meio lícito, nenhum agente público tem o direito de sair divulgando essas gravações que não têm relação nenhuma com a prova,
só para expor a intimidade e a vida privada aí do investigado, do acusado, certo? Porque a Constituição da República nos dá o direito da intimidade e da vida privada. E nenhum agente público tem o direito de sair expondo a intimidade e a vida privada das pessoas assim indiscriminadamente. Ele vai incidir no abuso de autoridade, certo? Próximo. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. Ok? Aqui é o seguinte, simplesmente o agente público querendo prejudicar interesse do investigado dá uma informação falsa sobre um procedimento judicial, um inquérito policial, uma investigação tramitando ali. Então, por exemplo, não havia testemunha ocular do fato. Ponto. A autoridade policial ali, querendo prejudicar o investigado, dá uma entrevista falando assim, não, havia uma testemunha ocular sim. Apresentou-se uma pessoa dizendo que presenciou os fatos. Perceberam? Se ele prestar essa informação falsa querendo prejudicar o investigado, ele vai incidir no crime de abuso de autoridade. Ok? Próximo, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. O crime é bem tranquilo, tá vendo? Só um detalhe, perceba que não é só ação penal não, é penal, civil ou administrativa. Então, por exemplo, o MP instaurar um inquérito civil para investigar a conduta de alguém que ele sabe inocente, ou ajuizar uma ação civil pública contra alguém que ele sabe inocente. Perceberam? Basicamente é isso, de uma forma bem simplória é isso. É processar, é o agente público processar alguém sabendo que essa pessoa é inocente. Abuso de autoridade, ok? 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Veja que interessante. Mesmo a investigação não pode perdurar eternamente, ok? Aqui é quando a autoridade, de propósito, vai empurrando aquilo com a barriga, vai empurrando a investigação com a barriga, para que esse investigado possa, por muito mais tempo, carregar esse peso de estar sendo investigado. Ok? Mas a nossa Constituição da República, ela diz que a todos é assegurada a duração razoável do processo. Nenhum procedimento pode perdurar eternamente, tem que durar no tempo razoável. Se a autoridade estender essa investigação de forma injustificada, ficar procrastinando isso, ficar empurrando isso com a barriga, ela pode responder por abuso de autoridade. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Então percebam o seguinte, ainda que a lei não preveja um prazo específico para que aquele procedimento se encerre, ainda que não preveja um prazo específico, a autoridade não tem o direito de ir procrastinando de forma injustificada esse procedimento. Se ela fizer isso, ela pode incidir no crime de abuso de autoridade. Ok? Próximo, 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar,
ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Pessoal, existe uma súmula vinculante, que é a número 14, que fala assim, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o que o legislador fez aqui? Ele pegou o descumprimento dessa súmula vinculante e transformou num crime, transformou numa conduta criminosa, certo? Então, nenhuma autoridade policial, por exemplo, pode impedir que um advogado tenha acesso aos autos de inquérito policial ali que tramitam contra o seu cliente, desde que já esteja documentado ali nos autos de processo, ok? E não pode impedir também a obtenção de cópias. A única exceção que se faz é em relação às diligências que ainda estão em curso. Por quê? Se o advogado também tivesse acesso a essas diligências em curso, ele poderia prejudicar a apuração ali da verdade, certo? Vamos seguir. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Ok? Aqui o agente está exigindo que a pessoa cumpra uma obrigação ou preste uma informação sem nenhum amparo legal. Ele está exigindo que a pessoa cumpra uma obrigação que não está prevista na lei, não tem amparo legal. Assim como ele pode exigir que ela preste uma informação que ela não é obrigada a prestar. Abuso de autoridade. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Olha só, cuidado com a carteirada, né? Isso aqui é muito comum no Brasil, a tal da carteirada. Veja bem, esse parágrafo único criminalizou a carteirada. Olha só, a pessoa está utilizando o cargo ou a função pública que ela ocupa, ou está invocando a sua condição de agente público para se eximir de uma obrigação legal, ou para obter alguma vantagem ou algum privilégio, ok? Cuidado com a carteirada aí. Próximo, decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Certo? Olha só, vamos entender isso aqui. Quando nós fazemos dívidas, o que responde pelas nossas dívidas é o nosso patrimônio, certo? É o meu patrimônio que garante as dívidas que eu faço perante terceiros, ok? Imagine que alguém fez uma dívida, não pagou. O credor ajuizou uma ação cobrando aquela dívida, certo? O juiz ali decretou a indisponibilidade de bens do devedor para pagar aquela dívida. Só que ele decretou num valor muito maior
né, exacerbadamente maior do que o necessário para satisfazer aquela dívida, certo? Isso configura, em princípio, abuso de autoridade. E ó, se o devedor aqui comunica para a autoridade que aquele valor é exacerbado e ela deixa de corrigir, ela pode incidir também em abuso de autoridade. Só uma criticazinha pessoal que eu vou fazer aqui. Olha só em que o legislador pensou, certo? Veja bem, quem vai ter bens em quantia muito maior às supostas dívidas? Geralmente são pessoas com condição financeira boa, né? Inclusive eles mesmos, legisladores. Então, aqui eles se viram também futuramente como possíveis vítimas desse abuso de autoridade aqui e previram essa regra, ok? O legislador não é bobo, ele pensa, obviamente, em si mesmo, tá? 37. Demorar. O verbo é esse, ó, demorar, demasiada e injustificadamente, no exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento, tá? Aqui, pessoal, é uma conduta específica de agentes públicos que atuam em órgãos colegiados. Então, por exemplo, desembargadores de tribunais de justiça. São órgãos colegiados, ok? Aqui, a pessoa querendo procrastinar mesmo, querendo retardar o julgamento, com esse objetivo, ela pede, por exemplo, vista do processo. Aí no meio do julgamento, eu quero vista dos autos. Não tenho minha convicção formada ainda. Pede vista dos autos e com esse objetivo de demorar, de procrastinar, de propósito, tá? Injustificadamente. Ela pode incidir também no crime de abuso de autoridade, ok? Vamos ver mais um crime para a gente fechar esse bloco aqui, ó. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Então seria, por exemplo, um delegado de polícia, por exemplo, antes de saber se aquele investigado, se aquele cara que foi preso, está sendo investigado, antes de saber se realmente ele foi o autor do crime, porque ainda não conseguiu reunir os elementos de prova necessários, ele chama a imprensa e vai dar entrevista e fala que não, ele é o autor do crime, sim. Tá vendo? Ó? Ele está antecipando um fato que ele não sabe realmente se é verdade, não sabe realmente se aquele cara é o autor do crime. E veja bem, inclusive em rede social, postar no Facebook, postar no Instagram, tudo bem? Pode configurar o crime de abuso de autoridade. Já vimos aquela parte geral, que traz lá as regras gerais, que fala quem pode ser o autor, né? Quem pode ser sujeito ativo, etc e tal. Já vimos todos os crimes em espécie e agora vamos falar um pouquinho aqui rapidamente sobre o procedimento e a parte final da lei, as disposições finais da lei, certo? Então vamos lá. Sobre o procedimento, o artigo 39 fala o seguinte: aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei 3689, que é o Código de Processo Penal, e a Lei 9099, ok? Então veja bem, a Lei 9099 de 95 é a lei que instituiu os juizados especiais, cíveis e criminais. Então o que essa lei de abuso de autoridade fez aqui? Ela fala o seguinte: naquilo que não for incompatível com essa lei,
serão aplicadas as regras do Código de Processo Penal, que é o CPP, e a Lei 9.099 de 95, que é a lei que instituiu os juizados especiais. Por quê? Alguns desses crimes aqui, para alguns deles, vão ser aplicados aqueles institutos despenalizadores da Lei 9099, certo? Por exemplo, alguns crimes aqui têm pena de 1 a 4 anos. Se a pena mínima de um crime abstrata não é superior a 1 ano, cabe aquela suspensão condicional do processo, que está prevista lá na Lei 9099, aquele comparecimento pessoal e obrigatório mensalmente para informar e justificar atividades, não sair da comarca sem autorização do juiz, etc. e tal. Então é isso que a Lei de Abuso de Autoridade falou, né? Em relação ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, no que couber, serão aplicadas as regras do CPP, que é o Código de Processo Penal, e também da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, certo? Disposições finais. Nas disposições finais, a lei fala o que ela revogou. E nós vamos ver aqui o que foi revogado por essa lei. Trouxemos para vocês aqui, ó. Primeiro, foi revogada a Lei 4898 de 65, que era a antiga Lei de Abuso de Autoridade. Além disso, foi revogado, como dissemos aqui em outro bloco, o artigo 150, parágrafo 2º do Código Penal, que trazia uma causa de aumento se a violação de domicílio fosse praticada por agente público, certo? Nessa nova lei, esse fato se tornou um crime autônomo, ok? Se tornou um crime autônomo. Então, revogou a majorante lá a causa de aumento. O que mais que essa lei revogou? O crime que era previsto no artigo 350 do Código Penal, que era exercício arbitrário ou abuso de poder. Ele previa assim, ó, ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. E por que essa lei revogou esse crime? Porque ela trouxe esse fato como um crime autônomo também. Por isso que ela revogou, ok? Então são esses dispositivos que ela revogou. Revogou inteiramente a Lei 4898, que era a antiga Lei de Abuso de Autoridade, revogou o artigo 150, parágrafo 2º do CP, criando um crime autônomo para substituí-lo, e revogou o artigo 350 do CP, também criando um crime autônomo para substituí-lo. Ok, pessoal? E por fim, o artigo 45 fala assim, ó, essa lei entra em vigor 120 dias de sua após decorridos, 120 dias de sua publicação oficial. Publicação oficial ocorreu em 5 de setembro de 2019. Logo, essa lei já está em vigor, ok? É por isso que você está estudando ela já para o seu concurso, que irá cobrá-la, que previu no edital essa lei. Tudo bem, pessoal? Fechamos então esse assunto, fechamos o estudo da lei de abuso de autoridade, ok? Desejamos a vocês excelentes estudos e até a próxima.